Os corpos dos vilões estavam deitados no chão, estava a chover a cântaros. Oh não! Estraguei tudo, eles estão mortos, agora não os podemos interrogar, e não saberemos o paradeiro do meu aprendiz. Estavam debaixo de um guarda-chuva, tudo parecia perdido, mas o mestre tinha um plano. Ele sabia o que tinha de ser feito. Ele apontou a sua mão para o corpo do seu inimigo, os vestígios de alguma magia antiga começaram a voar da sua boca. De repente, a sua alma apareceu sobre o corpo. Com os seus encantos, ele reteve-a para que não pudesse voar para longe. Ele disse apenas uma palavra: purificação. De repente, algo de estranho começou a acontecer ao espírito. Foi como se estivesse a sofrer. Símbolos antigos inusitados apareceram à sua volta. Era como se fosse magia negra. Abruptamente, parou. Encontrou. Disse ele. O que encontrou, mestre? O aprendiz perguntou-lhe o aprendiz. Viu no seu rosto que ela estava em estado de choque. Ela nunca tinha testemunhado tais feitiços antes. Esta é uma técnica secreta de procura da alma. Foi originalmente concebida para destruir a alma de uma pessoa sem a possibilidade de mais reencarnação. Mudei a técnica e usei-a para ver as memórias da alma. Sim. O mestre foi um grande homem por ser capaz de alterar feitiços. Ela aproximou-se da rapariga. Sabe onde fica o cume de 1000 almas? Ela agarrou a sua cabeça com medo. O cume das 1000 almas. Diz-se que aí habitam inúmeros espíritos maus e o próprio cume leva ao submundo. Há apenas uma seita localizada perto do cume, a seita Suimen. É para lá que o meu discípulo foi levado. Chegaram àquele lugar. Conseguiam ver pela lápide, tinha um crânio demoníaco e uma inscrição no mesmo. Cume de 1000 almas. Parecia um poço sacrificial. Havia uma longa saliência de pedra no centro e um mar sangrento abaixo, poderia ter sido confundido com um vulcão. Agora, os guardas gritaram aos homens que se revezavam a caminhar em direção ao parapeito. Todos aqueles que não queriam passar sem resistência foram espancados com chicotes. Todos os vilões usavam máscaras do diabo. Aparentemente, para que ninguém soubesse quem estava por detrás dela, ou era um sinal do seu clã. As pessoas aproximaram-se do poço sacrificial. 2 guardas ficaram nas extremidades para evitar a sua fuga. Um dos cativos gritou: não. Por favor, tenham piedade de mim. Pelas suas roupas podia-se dizer que ele era um homem comum, talvez mesmo sem poderes. As suas mãos estavam atadas e ele podia simplesmente ter saltado e esperar o melhor nesta situação. O guarda não o suportou e empurrou-o diretamente para baixo com o seu pé. Ele voou para baixo, não teve mais escolha. Ele apenas gritou depois de: ah, por favor! Não! Aquele lugar ficava muito longe daquela floresta. Assim, o grande mestre criou uma grande espada que podia voar com o seu mero pensamento. Foi um outro objeto que ele subjugou. Não se esqueça de subscrever e gostar, vai motivar-me a fazer manga mais interessante. Parece um ritual que é organizado uma vez de 100 em 100 anos. Acendendo a lanterna do céu, disse o patriarca atual. O mestre perguntou novamente: que tipo de ritual queres dizer? De acordo com a lenda, os espíritos malignos estão presos nestes locais. Em troca de um século de residência segura e pacífica, as pessoas sacrificam os criminosos mais violentos com este rito de atear fogo à lanterna do céu. Ela proferiu estas palavras com horror. Ela sentiu-se desconfortável. Pois apesar dos objetivos bem-intencionados do ritual, a morte de 100 pessoas é um negócio muito sujo. Mas já ouvi dizer que são precisas 100 vítimas. Por que é que há tantas mais pessoas aqui? Ela suspeitava que algo estava errado. O tutor sugeriu que não era claramente o ritual que estava a ser feito lá embaixo pelo que a rapariga lhe tinha dito. Talvez haja um demónio lá embaixo e o grande número de sacrifícios de sangue irá acelerar o seu despertar. Perguntou-se se eu poderia lidar com todos eles com uma mão, mesmo que aquele demónio aparecesse. Mas embora Loli seja o patriarca da nossa seita, ela ainda terá de soar. Ele voltou-se para ela: o seu discípulo deve ter se tornado parte deste ritual. O sacrifício requer pessoas vivas. Por isso, ele provavelmente ainda está vivo. Ela regozijou-se e olhou para o seu mentor. Havia esperança nos seus olhos. Ele baixou a cabeça para evitar fazer contacto visual com ela. Só que vai ter de encontrar uma forma de o salvar você mesmo.
Ela ficou muito assustada, não era assim tão forte e esperava que o mestre resolvesse as coisas. Ele disse-lhe: a tua força cresceu rapidamente, mas não tens experiência. Precisas de ganhar experiência de combate. Mas não te preocupes, eu ajudo-te se precisares. A excitação corria através dela. Será que terei de arranjar um plano por mim próprio? Espero que o mestre não fique ofendido por o meu plano ser melhor do que o dele. O seu plano não foi bem aceito pelo seu mentor. Havia um sorriso brilhante no seu rosto. Ele, por outro lado, ficou indignado. O seu plano era amarrar-se e fingir ser prisioneira. Tinha a certeza de que o plano funcionaria, pois já o tinha feito muitas vezes e sempre funcionou. Cavei o meu próprio buraco ao concordar com isto. Pensei que o mestre. E agora era a sua vez, eles estavam de pé num parapeito em frente de uma estrada para lado nenhum. Ela estava a tentar tirar dali o seu capanga, que tinha sido raptado. Enquanto o mestre com cara de pedra estava atrás dela. Disse que ele foi preso há mais de 10 dias. Por isso, ele provavelmente estará aqui algures. Disse ele. Os guardas não esperaram muito tempo para saltar e empurrá-los eles próprios do penhasco com as palavras: vão. Maldito inferno! E lá estavam eles, já a cair num mar de sangue. Surpreendidos, começaram a gritar, tal como todos aqueles que tinham caído antes deles. Caíram com sucesso, aparentemente com a roupa mágica sobre eles, escaparam aos danos da queda. Algures nas profundezas da fenda, o mestre viu uma arca envolta em correntes. Esta continha o demónio, mas foi selada. Ele usou magia para se livrar da corda em que se tinham embrulhado. Deixa-me ajudar-te, quebra o teu selo demoníaco. O mestre pensou e começou a usar o feitiço. Pequenos relâmpagos amarelos começaram a voar da sua mão. A rapariga apareceu e viu lá o seu aprendiz. Ela chamou o mestre para pedir ajuda. Onde está ele? Pensou o mentor antes de poder libertar o demónio. Ela nadou rapidamente até ele, ela gritou: irmão. Estás vivo. Acorda já. Acho que ele está a morrer. O mestre também nadou até ele. Vai correr tudo bem, este rapaz tem sorte, desde que ele respire, temos uma hipótese. Tomou a pílula mágica e colocou-a na sua boca. Muito bem, vamos levá-lo para cima e lidar com os outros, disse ele, e lançar-lhe feitiços de levitação. No topo do penhasco, o feiticeiro sénior estava a realizar um ritual, ele sentiu que alguém tinha deixado o lugar do sacrifício. Os nossos heróis voaram lá para cima para lidar com os sectários. O mestre usou magia nos dois, enquanto ele próprio voou ao lado deles, com uma aura amarela brilhante de levitação à volta da rapariga. Passaram por cima do feiticeiro. Ele ficou atordoado, não podia pensar que algum prisioneiro fosse capaz de tal coisa. Assim que aterraram, os inimigos já estavam à sua espera neste local. Tinham-nas cercado. O rapaz recuperou a consciência. Ficou surpreendido por a sua irmã o ter vindo salvar e ficou muito grato. É claro que é o único que me resta. Não podia deixar-te ao abandono. Fica quieto por agora, deixa o mestre curar-te e eu trato dos outros. Atrás dela já se encontravam homens com máscaras do diabo. Ficou surpreendido, pois na altura da sua prisão não existia nenhum mestre. Eram apenas os dois. O feiticeiro mais velho ordenou a sua captura, pois o ritual já tinha começado e não lhes podia ser permitido escapar. Sim, senhor. Numa só voz, disseram eles. E com o feitiço, convocaram um grande número de espadas mágicas. Destinavam-se a perfurar os fugitivos. Mas a rapariga desenhou a sua lâmina, na qual foi selado o espírito do dragão e, de um só golpe, dividiu as katanas dos adversários. Ela gritou-lhes: ei, seus tolos! Como ousam usar o meu companheiro divino, membro da seita do dragão, para atear fogo à lanterna do céu? Ela apunhalou a sua espada no chão e um brilho púrpura brilhante apareceu. Um mestre estava de pé perto e observava. Agora aquela rapariga parecia um verdadeiro patriarca. Ele estava orgulhoso dela. A seita do dragão divino não terá sido destruída. O mago mais velho disse em estado de choque. Quer dizer, destruído. Eu sou 290 e 80 patriarcas da seita divina do dragão. E eu estou aqui para vos vingar por todos nós. Ela gritou. E a sua espada lançou poder, eles materializaram-se como relâmpagos. Por isso, escapou-nos um. Chegou mesmo a tempo.
Irei capturar-vos e sacrificar-vos. E receberei uma recompensa em troca. O vilão respondeu. A estas palavras o mestre prestou atenção. Vou receber uma recompensa. Bem, certamente alguém esteve por detrás da destruição da seita. Pensou ele. Parece que vou ter de virar este lugar de cabeça para baixo. Se alguma coisa, espero que os antepassados me ajudem a quebrar o selo o mais depressa possível. Ele começou a lançar um feitiço de dispersão. Algo mágico como areia dourada, começou a fluir pelos seus dedos. Relâmpagos de magia atirados para as profundezas da água. E entrou diretamente nas correntes que tinham os selos de confinamento. Para que o diabo não pudesse sair por si próprio. Ele foi selado por uma razão, provavelmente ignorou as leis e as pessoas prenderam-no. Isto confundiu o mago. Se o tutor não tivesse intervindo, tudo deveria ter corrido de acordo com o plano. Submeter este demónio. Mas ele pensou que tinha corrido bem e que o demónio estava agora na sua posse. Para testar o que a rapariga tinha aprendido, ordenou-lhe que capturasse o vilão e descobrisse quem estava por trás da ideia de destruir o nosso clã. Sim, mestre. Ela respondeu. E atirou-se para a luta. Ela saltou e voou alto, passando por todos os inimigos mais pequenos. Ele podia sentir o seu nível de IC. Ele pensava que era muito mais forte porque ela estava aos 4 quando ele estava aos 5 anos. Depois vamos verificar. Ela já estava a seu lado. Ela pôs a espada atrás da cabeça para fazer estragos devastadores. A sua força não teria sido suficiente para isso, mas esta espada era muito poderosa e mesmo nas suas mãos, era perigosa. Ela pulsava, mas o feiticeiro conseguia esquivar-se, pois as suas capacidades de luta eram superiores às dela. Ele teve de lutar bastante. Mas apesar de não ter atingido o seu corpo, ela conseguiu atingir o escudo protetor que ele tinha feito antes. E ela destruiu com apenas um golpe. Deixar um buraco profundo no chão. Quando viu isto, quis imediatamente tomar posse desta bela lâmina. Limpou uma gota de sangue do seu rosto e do seu pensamento. Não parecia ter qualquer habilidade de luta. É por isso que ela está apenas a dar golpes cortantes que seriam fáceis de evitar. É como se esta espada tivesse sido feita especialmente para mim. Querida, não suporto ver-te usar uma coisa tão preciosa. Deixa-me ensinar-te. Ela contradisse-o. Essa espada é minha. É por isso que faço com ela o que me apetece, tenho-a. Então será meu agora. Ele apressou-se em direção a ela. Para tomar a lâmina para si próprio. E ele agarrou-lhe o ombro e lá estava ela, já presa na armadilha que o vilão tinha inventado. Ele lançou um feitiço para a imobilizar. Mas o manto mágico que recebeu do seu mentor bloqueou a sua magia e não funcionou. E ela bateu no desgraçado mesmo na cara. O poder da espada. Atirou para muito longe. Poucas pessoas teriam sido capazes de se levantar depois disso. Eu tinha uma opinião superior sobre o reino do verdadeiro Deus. Ser derrotado 2 vezes, certamente que foi a minha surpresa. Apontou a bainha para o seu adversário. Acabou por ser muito duro, e até tentou levantar-se depois disso. Ele não esperava poder perder a luta para esta rapariga. Mas ele era astuto e estava apenas a empatar pelo tempo. Afinal, o demónio já tinha sido convocado e tudo o que ela tinha de fazer era esperar que ele se revelasse. Ele iria subjugá-lo e por muitas armas que ela tivesse, ela não conseguiria fugir daqui com vida. Apressou-se a descer o corredor. Apesar de estar a acontecer demasiado depressa, não há outra opção. Como um ancião. Ouça o chamamento do seu humilde servo. Vossa Excelência, o diabo. Gritou o chamamento do feiticeiro para o demónio. E vava para cima, relâmpagos verdes de magia proibida a voar à sua volta. O mentor estava a observar. Ele sabia que os sacrifícios não eram para criar um mundo com 100 anos de idade. Era para despertar este diabo. O sangue no desfiladeiro começou a ferver. As almas começaram a voar de todos os restantes prisioneiros, deixando-os sem força vital, e aglomeraram-se à volta do feiticeiro. E depois golpeado mesmo nos selos do peito. Este feitiço despertou o demónio. Quem foi que me despertou? Uma voz muito assustadora foi ouvida. Foi ouvida por todos os que lá se encontravam. Os olhos do feiticeiro estavam cheios de raiva. Finalmente, o demónio tinha despertado. Ele gritou.
E a magia continuava a fluir para baixo, dando poder ao demónio. De repente, uma mão saiu da água. Parecia uma mão humana, mas tinha apenas 4 dedos. E então todo o demónio apareceu em carne e osso. Ele tinha uma aura de magia proibida. Os seus olhos encheram-se de raiva, ele queria destruir toda a vida. E havia chifres de demónio na sua cabeça. Salpicou sangue residual em toda a gente, mesmo quase atingindo o mestre. Encarnou-se mesmo sob o disfarce de um humanoide. Interessante. Raramente vi demónios como este antes. O diabo notou o feiticeiro a pairar no ar. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Fui eu que fui tirado do meu eterno sono, onde os seus antepassados me datilografaram?" O vilão sentiu-se um pouco desconfortável, mas conseguiu responder com um arrepio na sua voz: "Vossa Excelência, isto." "Sim, sou eu." Não se conseguia distinguir do demónio, mas ele sorriu. É. Bem, se estás, então vais ajudar-me a levar isto até ao fim. Como veem, já durmo aqui há séculos, por isso tenho fome. Embora a sua força espiritual deixe muito a desejar, é muito melhor do que todas as suas ofertas. Espero que fiquem contentes com a honra. O demónio usou a sua magia para algemar o feiticeiro. Ele estava prestes a comê-lo. O mágico começou a implorar por misericórdia. Ele pensou que seria recompensado pela sua libertação. Mas o diabo agarrou com a mão, enfiou na boca e engoliu. Posteriormente, um arroto saiu de lá. Os nossos heróis ficaram a assistir a isto. "Olha, mestre, ele comeu", gritou o patriarca. Ao que o mentor simplesmente brincava. "Olha, ele também está prestes a engolir-te." O demónio sentiu força na rapariga e no seu parceiro e dirigiu-se a eles para apanhar o seu almoço. "Nem pensar", disse a rapariga. O demónio era muito grande e ele teve de dar todos os passos para chegar até eles. Com ele, moveu-se com as palavras: "O lanche terminou", disse ele do encantador, "era hora de uma refeição nutritiva." Os apoiantes da seita saíram a correr de lá em pânico. Não quiseram repetir a lição do mago sénior. Mas o diabo era muito mais forte do que estes tipos, com o feitiço ele agarrou todos os fugitivos. Não é preciso tentar. Ninguém pode escapar das mãos da escuridão. Os vilões também começaram a ser arrastados para o abismo que o demónio criou sobre si próprio. Ela consumiu os espíritos de todos os que se aproximaram dela. Alguns deles tiveram sorte. A rapariga decidiu lidar com o monstro de uma vez por todas. Como um raio, ela voou na sua direção para lutar. A sua magia ficou púrpura. "Então eras tu, o demónio, que ias comer o meu irmão." E ela apunhalou o diabo mesmo no nariz com a bainha da sua espada. O mestre ficou indignado com o que viu. Uau! Aquela rapariga tornou-se tão corajosa. Até se atreveu a atacar o diabo. Estas foram as palavras de um homem sábio. "Quer dizer que agora é ela que está a fazer tudo sozinha?" perguntou o discípulo. O mestre assistiu à luta e respondeu ao rapaz: "Sim. Esse brilho vem agora da sua irmã mais nova Loli, e sim, ela está agora a atacar um demónio. Nada mal, em apenas alguns dias, ela tornou-se mais corajosa." O aluno estava em pânico. "Oh, meu Deus! Vamos apressar-nos e ajudá-la. Ela está prestes a ser comida." "Quer ajudá-la?" clarificou o mestre. "Sim, ela é a minha mentora." Nesta altura, o ataque da rapariga não foi bem sucedido, o demónio atirou-a de volta. Atingiu a rocha com grande velocidade. Era muito poderosa, até a rocha começou a rachar. O seu espírito não devia ser quebrado por um tal ataque. Uma vez mais, reunindo as suas forças, ela disse. Saltou do penhasco para terminar o que ela tinha começado. Nesta altura, o demónio estava a absorver as almas que se tinham acumulado na fenda espacial. "Para de me bater com um pau qualquer. Estás a tornar-me difícil comer-te." Isto deixou o demónio muito nervoso. "Você mesmo é um pau. E todos os seus amigos são pauzinhos", respondeu ela aos insultos. Devido à grande quantidade de acumulação de magia num só lugar, a espada começou a reagir e a tentar libertar-se dos seus grilhões. O demónio decidiu pegar na sua espada e sentiu que era mais do que uma mera ferramenta. "Não é um pau. Sim, é uma coisa bastante rara no mundo mortal." E puxou magicamente na minha direção.
Loli começou a resistir, para não o perder. Ela agora é minha, disse ele em voz alta e severa. Sonha. Descansou o pé sobre a aura invisível que atraía a espada e começou a puxá-la na sua direção. Mas enquanto segurava o punho e os encantos puxados na bainha, a espada começou a espiar para fora. E assim que a bainha caiu, um espírito de dragão irrompeu dela, selado pelo mentor. Uau, é realmente uma coisa espantosa, com a alma de um dragão dentro. E estás com sorte, com este dragão dourado o meu poder ascenderá aos céus. Ou não, eu irei erguer-me acima da vida e da morte. Disse o demónio. Ele aprisionou o dragão numa prisão mágica, pois precisa de tempo para o devorar, e estes insetos vão atrapalhar o seu caminho. A rapariga ficou entristecida, ou não? O dragão está agora encurralado. Os antepassados ajudam-me. O demónio estava a aquecer as coisas, e olha, esta coisa já me reconheceu como seu mestre. Quando eu acabar com isto, tu, rapariga, serás a próxima. Ele começou o ritual de absorção. Ela aterrou no chão e caiu de joelhos, pensou que estava tudo perdido. Pediu ao mestre que a ajudasse a recuperar a sua espada. Mas de repente uma aura azul passou por ela, ela já pensava que era o mestre que vinha em seu socorro. Mas não, afinal era o irmão dela. Vim em socorro da minha intrépida irmã, disse ele. Havia também uma nova espada nas suas mãos. E já não tinha tantas feridas. Ele aproximou-se do monstro para ajudar a sua irmã. Esta espada também foi invulgar, foi criada pelo seu mentor e dada a ele para fazer o trabalho. Ele moveu-se muito rapidamente, uma aura azul da sua energia se ia envolvendo. O monstro avistado uma ameaça iminente, hoje o que é? Um dia de provocação infantil, disse ele. O diabo tinha a certeza de que estes rapazes não seriam capazes de fazer qualquer ameaça. Com a sua mão criou um escudo mágico para deter o rapaz. Mas isso não o assustou. Ele estava a aproximar-se dele, tenta apenas levar a preciosidade do patriarca da seita divina do dragão e eu vou destruí-lo. A besta ouviu as palavras familiares que ele tinha ouvido há milhões de anos atrás. Ah, é isso, a seita do dragão divino. Quem teria pensado que depois de todo este tempo, o chefe da seita seria uma rapariga? Será que o dragão divino não tem um sucessor digno? Responderás pelas tuas palavras, sua criatura diabólica, eu vou destruir-te. Ele colocou a sua espada à sua frente para o trespassar. O monstro cheirava a grande poder na espada. Outra relíquia que ele pensou. Também eu devo tê-la, para me tornar mais forte. Prepararam-se tão bem para o meu despertar, trazendo tantas relíquias poderosas, que estou muito grato por tais ofertas. O diabo brincou. Concentrou a sua energia maligna na sua boca. Este foi um dos seus truques sujos. E libertou uma nuvem de fumo verde para bloquear a visão do aluno, pois nesta posição o monstro poderia facilmente ter lidado com ele. Ele levantou a mão, não ficou claro se era algum tipo de olho venenoso. Apesar de estar protegido por uma aura, ele ainda era cauteloso. Toda a garganta estava coberta por este fumo, nada se via na zona. Não consigo ver nada, disse o tipo, cobrindo o rosto com a manga. Enquanto estava perdido no espaço, o monstro foi atingido pelo ponto cego. Mas o aprendiz estava pronto, tinha estado em batalha mais de uma vez, estava habituado a tais truques sujos. Ele desferiu o golpe com a magia que estava selada na sua espada. Enquanto ele se defendia, o monstro disparou-lhe uma enorme quantidade de magia, que sem dúvida conseguiu penetrar nas suas defesas. O tipo foi empurrado para trás com força, para evitar ferimentos, teve de escavar a sua arma no chão e dessa forma não atingiria a parede. O diabo soltou uma frase de escárnio para os irritar mais e eles perderam o controle. Dois otários desagradáveis, são demasiado fracos para competirem comigo. Novamente, gritou o irmão. A mão do monstro já estava sobre ele. Parecia estar acabado, pois a sua espada estava na pedra e ele precisava de tempo para atirar. A rapariga viu tudo de fora, ficou assustada, só conseguiu localizá-lo e agora era a altura de dizer adeus. Ela correu em direção a ele para tentar salvá-lo. Como disse o mestre, não se preocupe, eu ajudo. Nesse momento assustador, ele decidiu partilhar parte do seu poder para que a rapariga pudesse subjugar o dragão e salvar o seu amigo. Atreve-se a ir contra mim. Aqui está o vosso castigo, seus pequenos insetos, gritaram o monstro. A sua mão estava a aproximar-se cada vez mais do alvo. Outro segundo e as garras da sua pata teriam estalado na cabeça do rapaz.
Ele estava a uma largura de cabelo da morte. Vão todos morrer agora! Gritou o diabo, a sua mão já começava a agarrar-se ao local onde o rapaz estava. A partir deste movimento, o fumo desvaneceu-se e ele começou a puxar a mão ao longo do chão, deixando mais marcas de garras. Mas não estava lá ninguém, ele não compreendia o que tinha acabado de acontecer, era algum tipo de magia ou um feitiço. Com a ajuda da magia que recebeu do feiticeiro, ela voou com grande rapidez e conseguiu tirar o seu aprendiz da armadilha. Ela agarrou-o pelo manto. Ele gritou-lhe algo, mas a rapariga simplesmente disse: "Cala-te, ele está prestes a atacar novamente, não nos podemos distrair." Mesmo que fosse 10.000 lutadores, na sua patente, nunca nos conseguiria vencer. O corpo do monstro começou a separar-se. E agora havia 2 deles, agarraram as mãos um do outro para criar um feitiço muito poderoso. Não se pode sair daqui vivo. Uma aura de verde apareceu à volta dos demónios, envolveu-os numa grande bola. Os nossos heróis nesta altura afastaram-se um pouco deles, para o caso de haver uma grande explosão, pensaram eles, precisamos de estar a uma distância segura. O patriarca estendeu a sua mão em direção ao dragão dourado, ela ia dobrá-lo à sua vontade para que pudesse aprender a controlá-lo. O espírito do dragão reconheceu-a e submeteu-se à sua vontade. A própria rapariga brilhava com uma aura dourada, tão poderosa que a energia irrompeu sob a forma de relâmpagos. O diabo, ao ver isto, reagiu imediatamente. Começou a concentrar o seu poder proibido na sua mão e criou uma esfera mágica poderosa. Ele levantou-a acima dele para apontar e atirá-la a ela. A rapariga pôs a lâmina à sua frente, brilhou brilhantemente, e pediu o seu poder para lidar com o demónio. "Mostre o seu poder, grande dragão", disse ela, erguendo a espada acima dela. Começou a ferver com energia e a concentrá-la na ponta. E depois do golpe, toda a energia do golpe tomou a forma de um espírito, que foi diretamente para o adversário. Ele não esperou pelo dano e decidiu enfrentar o ataque cara a cara. As 2 energias entraram em conflito uma com a outra. Esta batalha seria ganha por quem tivesse mais e melhor controle sobre o seu poder, e fosse capaz de criar um feitiço ao concentrar nela uma grande quantidade de IC. É o melhor que se pode fazer. Destruí-lo-ei. Com estas palavras, o monstro começou a tomar conta do ataque do dragão. "Isto não pode estar a acontecer!" gritou a rapariga, tentando espremer toda a força que ela possuía. Ela estava a suar, o suor estava a escorrer pelo seu rosto, ainda não estava suficientemente forte e estava a pressionar a espada com ambas as mãos. "Mana, tem cuidado." O seu irmão juntou-se à magia oposta. Ele furou esta esfera do lado para enfraquecer o feitiço. Mas não era suficiente, este feitiço era mais poderoso do que qualquer coisa que ela pudesse contrariar. A esfera quase se aproximou dela. Ela estava no limite. Mas, de repente, o braço do monstro saiu, pensar-se-ia que foi o aprendiz que a ajudou, mas não. Foi o poder do mestre. Ele não podia despedir-se deles tão depressa e juntou-se à luta. Isto chocou o demónio. Não sentiu nele nenhum perigo porque era o limite da habilidade, uma habilidade para esconder os seus poderes que só ele, no mundo, tinha compreendido. Ele estava zangado porque muito treino tinha sido feito, ela teve de lidar com ele. "Não pensei que fosse tão difícil para si." A raiva no seu rosto assemelhava-se à de um demónio. Ela tinha esgotado todas as suas forças no último ataque e tinha acabado de cair. Ela nem sequer tinha forças para levitar. A sua aprendiz apressou-se imediatamente na sua direção. Ele levantou-a e segurou-a um pouco para que ela não caísse. Mentor tornou-se mais clemente, enfrentar um rei fantasma muito superior a si em força e habilidade não foi uma coisa má. Estava até a começar a sentir-se um pouco orgulhoso dela. Mas agora é a minha vez de o aplacar. O monstro estava em choque, foi ele capaz de interromper o meu fluxo de poder sem limites com alguma pequena chama. Quem diabo era ele? As coisas estão muito más, algo tem de ser feito. A única coisa que ele inventou foi que tinha de fugir dali para sobreviver. Embora não conseguisse sentir a sua energia e não conseguisse compreender como era forte, era definitivamente um grande perigo. O rapaz gritou: "Ele está a fugir, temos de o deter." Ao que o mestre simplesmente sorriu e começou a concentrar a energia na sua mão. Ninguém se pode esconder deste antepassado. Aparentemente, no reino onde ele esteve durante 100.000 anos, ele tinha aprendido muitos grandes espíritos. A sua mão estava coberta de magia azul, repetindo o seu contorno. E materializou-se mesmo em frente da criatura em fuga.
Só que era muito grande, maior do que o próprio monstro. Ela agarrou e apertou com força, sem sequer o deixar mexer um dedo. Ela limitou completamente os seus movimentos. Ele nem sequer conseguia usar magia. No outro dia foi tão formidável, dizendo que destruiria todos, mas quando ficou preso, começou imediatamente a implorar por misericórdia: Meu Senhor, tende piedade. Eu sou apenas um demónio recém-nascido. Se as minhas ações o ofenderam, por favor, tenha piedade. O seu corpo foi envolvido por um feitiço de feiticeiro. O seu nascimento nada teve a ver comigo, mas este ritual da lanterna feriu um membro da minha seita, sentindo a dor de 10.000 mortes. Depois destas palavras ele apertou as suas mãos. Esta magia repetiu os movimentos da sua mão. Apertou o monstro e houve uma explosão maciça, uma grande mancha de fumo formada naquele local, constituída pelos restos do demónio e pela magia dispersante do mago. O antepassado e o patriarca assistiram a este espetáculo de uma beleza monstruosa. Esta recepção deixou-a nervosa. Será que o antepassado acabou com o rei com apenas um golpe? Será ele assim tão forte? Os restos de magia e de fumo mágico começaram a dispersar-se um pouco de cada vez. Ficaram a olhar um para o outro. Obrigado pelo tesouro, disse o aprendiz voltando-se para o seu mentor. Com orgulho no seu rosto, ele respondeu: Para um talento natural, nada é pedir demais. Então também o presenteou com artefactos. Foi por isso que ele entrou em batalha com o rei demónio e as suas feridas sararam diante dos seus olhos. Com ligeira surpresa, Loli expôs. O rapaz compreendeu o absurdo da situação, mas contou como tudo aconteceu na mesma. Primeiro foi lavado com sangue de dragão e não só foi curado, como também atingiu o nível 4 do reino do Deus Criador. O rosto da Loli mudou, estava cheio de tristeza. Deus o Criador. Eu só consegui o nível 10 do reino Yuan. Além disso, o meu antepassado deu-me uma túnica de nível real e a espada do reino de Yunnan. Ele segurou-a nas suas mãos e foi feliz quando criança, não poderia tê-la conseguido tão rapidamente. Tenho uma espada de nível divino, e é melhor que a tua. Ela estava um pouco aliviada por o ter vencido em alguma coisa. Irmã, você é o patriarca da nossa seita, claro que o melhor se destina apenas a si. É que esta espada está tão acima da minha patente que nem sequer posso usar 1/10 do seu poder. Ela teve a mesma situação com a sua espada. O mestre interjeitou-se na sua altercação. Juno, seu talento inato é verdadeiramente bom, uma vez que atingiu o nível 4 do Deus Criador, apenas lavado em sangue. Loli, tens muito trabalho para fazer. Estas espadas são limitadas até que o seu nível de força lhe permita empunhá-las completamente. Com o tempo, eles tornar-se-ão tão fortes como você. Bem, temos mais um trabalho a fazer. Juno é encontrado e salvo, o monstro é derrotado, tudo o que resta é encontrar a sua irmã. Man pensou, a nossa grande irmã Suvan ousou atrair a atenção dos seus inimigos e depois disso desapareceu. No entanto, tenho a certeza de que o ataque à nossa seita foi planeado. O mestre apontou o que Juno disse. Sabe mais alguma coisa? Diga-nos, podemos usar toda a informação que conseguirmos obter. Começou a lembrar-se do que tinha acontecido quando foi capturado. Todos ali o chamavam nada menos que o Noviço, uma seita do dragão divino. Ele suspeitava que alguém tinha atacado a nossa seita de propósito. E depois lembrou-se de um momento muito importante. Depois foi levado a uma audiência com algum homem misterioso antes do ritual da lanterna começar. Recordou que havia uma grande porta vermelha de sangue. O mestre perguntou: e quem era este homem misterioso? Ele pensou nesse momento. Passou a conversa toda num saco sobre a sua cabeça. Não conseguia ver a sua cara, mas conseguia distinguir claramente o seu manto. Tinha o símbolo da seita da espada Eximo. Mentor lembrou-se imediatamente do que era esta seita da espada. Uma epifania furou. Loli decidiu dar-lhe a conhecer tudo o que sabia sobre o assunto. Era uma das 10 seitas mais fortes da dinastia. A sua base situa-se a milhares de quilómetros a leste das montanhas do Ixumo. Estão realmente a seguir-nos. Uma vez que temos uma dica. Vamos até lá e acertemos contas com esta seita da espada. De repente, ele estendeu a mão e lançou outro poderoso feitiço de convocação. Invocou um cavalo preto. Usava couraça de ouro. Tinha uma máscara no focinho e placas à volta do pescoço para proteção.
Os olhos dos rapazes vidrados, eles não tinham visto tal magia. Muito menos a que tinha invocado. Era um demónio de nível divino. E parecia ser um cavalo. Mas ela falou com o mestre. Há tanto tempo que não nos víamos, disse ela. As suas mandíbulas caíram. Ela fala. Ambas gritaram a uma só voz. Ela respondeu-lhes. O que sabem sobre o mundo, seus jovens? O mestre fez uma piada para aliviar o estado de espírito. Mantenham-na simples, não vamos assustar as pessoas. Ela decidiu remover a sua armadura encantada. A máscara e as escamas começaram a evaporar. E ela apareceu-lhes com um disfarce diferente. Mestre, não se preocupe. A buzina e a máscara foram apenas um lembrete para não se meter com este cavalo, ou então poderá vingar-se dele. Disse o cavalo. Curvaram-lhe a cabeça. Lamento. Não queríamos ofendê-lo. O mestre virou-se para todos. Muito bem, isso é bom. Quanto mais cedo sairmos, mais cedo poderemos encontrar a irmã maior da seita. E ele acenou-lhe com a sua mão. Então eles partiram. Passado algum tempo, 2 homens chegaram à garganta. Este é o lugar do nascimento do novo rei, não é? Não estou enganado, pois não? Perguntou um deles. O homem com o cabelo ruivo. O outro suspeitou de algo errado aqui. Ele sentiu os restos de magia que não deviam estar aqui. O rei dos fantasmas não tinha aparecido por sua livre vontade. Mergulhou a sua mão no sangue que encheu todo o desfiladeiro. A nossa tecnologia secreta é capaz de controlar o rei dos fantasmas, e há aqui claramente sinais de interferência de outra pessoa. A segunda fez uma pergunta em choque. Quer dizer que alguém matou o rei demónio e todos os nossos irmãos? É isso mesmo. Mas ninguém nesta dinastia é capaz de tal coisa. Devemos informar o mestre. Ele arrancou a mão e o sangue correu por ela.